No Acre, 7 horas e 23 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 4 de junho. Agradecendo sua audiência, sua companhia e relembrando que se você quiser rever este ou os demais programas da TV Rio Branco, basta acessar o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Major Falcão do Corpo de Bombeiros. Major, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Nunca mais tinha aparecido aqui para tomar um café? Pois é, muito bom dia, Tião. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Major, podemos dizer que já estamos no que chamamos de verão? Podemos dizer que nós já estamos no que chamamos de verão. Nós temos o período de estiagem, né? Nós estamos muito próximo da linha do Equador, então nós temos apenas um período chuvoso e um período que não chove. Então nós já estamos sim nesse período que não chove, que vai perdurar pelo menos por uns 6 meses. Toda vez que entram essas principais estações do ano aqui no Acre, que é o verão e o inverno que chamam, que é o período de chuvas, a impressão que se tem é que o Corpo de Bombeiros elabora planos para essas duas datas específicas do ano. No caso do verão, o que já foi elaborado? Qual é a preocupação do Corpo de Bombeiros? Nós temos o nosso plano de contingência, né? E o plano de contingência é um plano que já é permanente, né? Mas a partir do mês de novembro, que é o final do período que não chove, já começa as chuvas, nós reformulamos esse projeto, esse plano, né, juntamente com demais órgãos que fazem parte dessa força-tarefa. Então, o Corpo de Bombeiros já fez isso desde o mês de novembro. Em março, a gente intensifica, temos muitas reuniões com todos os órgãos que fazem frente a essa força-tarefa em relação às queimadas, como também a gente faz na época das cheias, e aí nós vamos executar esse plano para diminuir o prejuízo no meio ambiente. Como é que vai funcionar esse plano de vocês? Bom, nós já estamos em plena ação. Primeira coisa, o Corpo de Bombeiros é um órgão resposta, é aquele órgão que vai dar o combate diretamente. Mas não é apenas isso que o Corpo de Bombeiros faz. Nós fazemos campanhas de conscientização, nós fazemos brigadas de incêndio na zona rural, nós vamos na associação de moradores, nas escolas. O ano passado, para você ter uma ideia, Tião, nós tivemos 78 mil crianças atendidas em palestra pelo Corpo de Bombeiros na rede estadual de ensino e também na rede municipal. Então isso é muito bom porque nós conscientizamos essas crianças, elas próprias já conscientizam os seus pais e aí nós conseguimos ter uma diminuição em relação às queimadas urbanas, que é que prejudica muito a todos nós, e assim nós vamos diminuindo e elaborando nossos planos e executando. Daqui a pouco eu vou voltar a falar dessa questão dos planos que vocês elaboram aí, estão em execução, porque eu quero falar primeiro do nível do Rio Acre, que é outra situação que preocupa bastante. Sim. Como é que está o nível do Rio Acre hoje? Hoje nós estamos com 3,30, né? Isso vale lembrar porque no domingo, a chuva de domingo fez aumentar 16 centímetros, nós estávamos com a cota muito baixa, isso equivale a mais ou menos 40% a menos do que nós esperamos para esta data do ano, então nós estamos baixos. E vale lembrar também, Tião, que nós só estamos ainda com esse nível acima de 3 metros porque nós tivemos muita chuva no mês de maio na região de Chapuri, do Riozinho do Rolo e do Espalha. Que são afluentes do Rio Acre. Que são afluentes do Rio Acre, que vem diretamente influencia aqui em Rio Branco. Então, nós poderíamos estar com uma situação pior. Porém, agora no mês de junho, a previsão de chuvas é que cesse as chuvas também no interior. Então, cessando chuvas no interior, nós vamos sentir significativamente a baixa do Rio Acre aqui em Rio Branco também. Esses 40% a menos para o que era esperado, representa o que para vocês que acompanham e monitoram o Rio Acre? Isso é que acende uma luz amarela, uma questão de atenção, né? Porque nós estamos no início de junho, nós temos ainda o mês todo de junho, julho, agosto e setembro, até mesmo outubro, que são meses muito secos. Então, se nós estamos a 3,30 agora, significa que a gente vai ter um decréscimo maior e nós temos que ficar em estado de atenção, inclusive o órgão de abastecimento de água da cidade, para poder manter o abastecimento de água e também a gente diminuir essa situação toda, porque nós tendemos a ter um verão muito rigoroso e com isso vamos ter um decréscimo ainda maior do Rio Acre. No mesmo período, qual foi a menor média registrada do Rio Acre nesse período? O senhor lembra? Nesta data agora de junho, nós tivemos em outra época um nível ainda menor, que chegaria mais ou menos a 2,90 aproximadamente. Mas em toda a história, o menor nível do Rio Acre que aconteceu aqui em Rio Branco foi de 1,30 m. Isso é uma situação muito crítica, porque a partir do momento que ele baixa de 2 metros, nós já ficamos numa situação crítica. E como ele chegou a 1,30 m, ficou muito crítico realmente em 2016. Era justamente isso que eu ia lhe perguntar agora. Tendo esse menor nível de 1,30 m e com o nível que nós temos hoje, causa maior preocupação que a gente tenha um nível menor do que esse nível de 1,30 m que já foi registrado? Pode ser que nós tenhamos um nível parecido com esse, nós não esperamos, não desejamos, evidentemente, mas podemos sim chegar a esse nível de 1,30 m que foi muito crítico e que será crítico se chegarmos, ou até menos do que esse nível.
Então, é uma situação muito complicada por conta de uma série de situações de agressão à natureza, aceleramento do rio, e que a gente pode sim chegar. Esperamos que não, Tião. Esperamos que nós consigamos ainda passar por um período menos crítico do que nós tivemos na época passada, que chegou a em 30. Quando o senhor falou agora há pouco que tudo indica que teremos um verão bastante rigoroso, aí é quando eu falei que ia voltar a falar da questão da seca em geral e de outras situações. O nível do Rio Acre como é que eu posso dizer, é algo que acende, como o senhor falou, essa luz amarela para todos os setores, para tudo que vai acontecer durante o verão? Exatamente. O Rio Acre é um bom termômetro, né? Os rios, na realidade, são um bom termômetro. Quando eles estão muito baixos, significa que nós temos altas temperaturas, que nós temos alto risco de incêndio ambiental, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E, infelizmente, nós temos uma cultura de queima ainda, a população ainda tem essa cultura, para se livrar de entulho, para limpar quintais e uma série de outras situações. Então, o nível dos rios, não apenas do Rio Acre, mas em todo o estado, é um bom termômetro para dizer que nós estamos num período muito crítico em relação ao verão. Qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros para esse período? A recomendação, primeiramente, é que não se utilize de fogo de maneira alguma para fazer limpezas de quintais, se livrar de entulhos ou qualquer algo do gênero. Então, e vale lembrar, Tião, que queimada é crime. Na zona urbana é sempre crime. E em relação à questão do rio, é que as pessoas comecem a se habituar com a economia de água, que não apenas no verão, mas também no inverno. Não podemos mais admitir que pessoas lavem calçada, lavem carro dentro de casa, gastando enorme quantidade de água. Não vejam a questão dos vazamentos das suas residências, né, que causa também um desperdício enorme. Pessoas que não colocam uma simples boia na caixa d'água que fica derramando o dia inteiro. Então é bom que as pessoas acordem para isso, e isso em relação à economia de água, porque nós estamos no período crítico. Em relação à parte de incêndio, é fazer exatamente isso, não utilizar de fogo de maneira alguma para fazer nenhum tipo de queimada, nenhum tipo de limpeza, porque isso é crime. Quando chega esse período de seca, né, que o nível do rio diminui bastante, o calor aumenta, as pessoas aproveitam para se banhar. Sim. Mesmo com um baixo nível, tem preocupação? Tem que ter cuidado? Mas muito cuidado, porque nós temos as mortes por afogamentos até numa quantidade muito maior quando o rio está com menos água. As pessoas acham que o rio ele tem apenas um nível igual, não é. Tem locais que o rio, mesmo com 2 metros de média, ele vai ter 6, 8 metros de profundidade. Pessoas que saltam, que não têm cuidado, a questão da ingestão de bebida alcoólica durante o período do banho, do lazer, isso causa muita morte por afogamento. O Corpo de Bombeiros atende inúmeros casos, todos os anos, em relacionado a esse tipo de lazer, que não tem um cuidado, que são negligenciados a questão de segurança, não tem equipamentos de segurança para as crianças, por exemplo, e aí um conjunto de fatores faz com que tenha muito acidente com óbito em relação ao rio. Vale lembrar, Tião, que a questão de afogamento, ele não é apenas aquele que morre, mas qualquer pessoa que vá na água e faça ingestão. Nós temos, em média, 50 mortes aqui no Acre por ano de afogamentos. Para cada morte por afogamento, nós multiplicamos por 10 na estatística, ou seja, nós temos pelo menos 500 afogamentos todos os anos no estado do Acre. Isso é muito preocupante. É um número alto? É um número alto, é um número alto. E nós temos esses números exatamente que acontecem em represas e rios. Então, em piscinas é um número muito menor de acidentes, até mesmo porque tem guarda-vidas. Os balneários precisam ter guarda-vidas nos locais para poder atender essas pessoas, que fiquem atentos, para ser pelo menos dupla. Então, é muito alto. 500 pessoas se afogando, 50 pessoas morrendo. Apesar que fosse uma apenas, já seria muito preocupante. Mas, João Falcão, eu ouvi na Assembleia Legislativa, por um ex-deputado, que se preocupava, na época, com a questão do Rio Acre, e ele dizia que nós poderemos futuramente ter um rio que vai secar completamente no verão e ter água apenas no inverno. O senhor acredita que isso possa acontecer? Olha, tem uma lenda, né, que diz que o Rio Acre poderia ser apartado. Significa dizer que vai chegar um ponto que não vai ter mais a flueza da correnteza. Isso eu acredito que não aconteça, porque nós temos um rio que é caudaloso, mas mesmo assim ele fica muito seco durante o período de verão, mas chegar ao ponto de realmente ele não ter nenhuma flueza, eu acho um pouco difícil. Não podemos também descartar uma possibilidade dessa, porque a natureza ela nos surpreende a cada dia. Qual a maior surpresa que o senhor teve da natureza nesses anos todos que está no Corpo de Bombeiro? Bom, são muitas, né? São muitas, né? Porque nós temos ventanias, nós temos temporais, nós temos rios muito secos, rios muito cheios, né? Nós tivemos uma marca histórica aqui de 18,40 metros. Então, 18,40 metros, isso no mês de fevereiro, quando chega em junho,
Em julho, nós estamos a 2 metros. Então, é uma surpresa da natureza, é uma oscilação muito grande que nós temos. Mas nós temos tantos casos, Tião, em relação a que a natureza nos surpreende. E vale lembrar que nós nos achamos super-homens, os humanos, mas a natureza está aí provando que ela tem a força e que ela que domina isso, e que ela retribui tudo que ela recebe. É por isso que nós estamos na Semana do Meio Ambiente, né? E as pessoas conseguem perceber que a agressão excessiva na natureza nós recebemos de maneira bastante dolorida. Agora deixa eu lhe perguntar, o senhor gosta de filme? Sim, com certeza. É bom, né? Gosto. Hoje, no Cine Espetacular, nós vamos ter as aventuras do Scooby-Doo. Ele é muito tímido e muitas vezes atrapalhado, mas com o seu parceiro, o Salsicha, eles fazem várias aventuras e tudo isso você vai conferir hoje no Cine Espetacular aqui no SBT. Acompanhe aí um trecho do filme. Daí, portanto, as aventuras do Salsicha e também o Scooby-Doo. Vai assistir, né, Major, hoje à noite? Se tiver um tempinho, com certeza. Gosto muito. Desenhos, é ótimo. Major, tem algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Eu quero só agradecer mais uma vez, em nome do Comandante-Geral, Coronel Carlos Batista, né, em nome do Governo do Estado também, que nós fazemos parte disso, a oportunidade de estarmos aqui nos dirigindo a um público tão seleto da TV Rio Branco, para poder informar essa questão do período crítico que nós estamos passando e que ainda pode piorar, né, em relação tanto à parte de queimadas quanto à parte seca dos rios. Então, nada melhor do que um canal aberto como a TV Rio Branco para poder nós alcançarmos o nosso objetivo. Então, agradecer muito e pedir a compreensão de todo mundo para poder enfrentar esse período de estiagem de uma maneira mais tranquila. 7h36. Eu conversei aqui com o Major Falcão do Corpo de Bombeiros. Obrigado por sua vinda. Muito obrigado. E sucesso. Com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus e até amanhã.